Meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Eu estava falando com vocês e eu cortei o vídeo porque estava dando uma lentidão entre a voz e a imagem e isso estava me atrapalhando um pouco. Então agora sim, estamos firmes em Cristo Jesus e vou voltar a dizer, abra seu coração porque Deus tem uma palavra de vida para você nessa noite. Abra seu coração, se você estiver triste, amargurado, como você estiver, deixa Jesus trabalhar na sua vida hoje à noite. Deixa Jesus. Deixa Jesus mudar aí a sua forma de pensar, de falar. Deixa Jesus te fortalecer. Só Jesus salva. Só Jesus nos fortalece. Só Jesus repreende o mal. Só Jesus nos dá a razão de viver, de vivenciarmos uma vida diferente, uma vida com esperança, esperança de dias melhores, porque a esperança de dias melhores são as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã, cada dia em nossas vidas. E para que você sinta, vivencie as misericórdias do Senhor de dias de esperanças, você precisa ter fé, você precisa acreditar que Jesus é o Senhor de sua vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa convidar Jesus a fazer parte do dia a dia de sua vida. Você precisa convidar Jesus e dizer, Jesus, olha, eu não quero mais ser o que era antes, eu quero viver essas tuas misericórdias, eu quero viver essa paz, eu quero viver essa alegria, eu quero viver a esperança de dias melhores. Quem não quer nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil que nós vivemos? E é um tempo de pandemia, é um tempo que tem derrotado muitos cristãos, tem tirado muito deles da presença de Cristo, da vivência na igreja, porque você vir a Cristo quando se está bem é muito fácil. Você já deve ter ouvido falar nisto. Quando você está bem, quando a sua família está bem, mesmo que surja algum imprevisto, um sentimento de tristeza em algum momento, ainda assim, o cristão vai para a igreja, ele está bem, ele está feliz, ele tem essa liberdade, ele consegue superar as coisas. Mas quando vem algo maior, como é o que nós estamos vivendo, e isso requer uma vivência muito forte com Jesus. É a hora que eu tenho dito aqui na igreja, Suzano, de exercer a fé. Então, quando surge esse momento que nós estamos vivendo, aí muitos são derrotados. E aí muitos que se achavam ser tão fortes já não são mais. Se achavam ser tão seguros da sua fé, da sua vivência cristã, já não são mais. Então, isso demonstra que essas pessoas, elas nunca tiveram uma fé sólida, uma fé concreta, nunca tiveram a convicção, porque é um momento difícil, é um momento em que você tem que se apegar a Jesus mesmo, mais do que se apegava antes. Por isso que eu digo que você vir a Cristo quando você está bem é muito fácil. Você vir a Cristo quando você chega na igreja e as coisas estão ali tudo preparada, é muito fácil, é muito saudável, é muito alegre. Mas e quando você tem que servir, quando você tem que se dispor, quando você tem que fazer um esforço para estar servindo a Cristo? Parou para pensar nisto? Será que hoje a gente não faz um esforço para servir a Cristo? Esse esforço, Jesus mesmo disse certa vez, olha, a posse do reino de Deus é por esforço. Você entrar no reino de Deus é por um esforço. Por quê? Porque o mundo é um tremendo, um colossal de obstáculos para nossas vidas. É dia após dia. Então é por um esforço, porque todos os dias nós temos que superar esses obstáculos, as adversidades, todos os dias. Você, eu, todos nós. O que nos faz ser diferente das pessoas do mundo é que nós temos Jesus. Então Jesus vai adiante conosco, Jesus vai dando essa vitória. Então, os crentes que se apegaram a Cristo estão vencendo esse momento de pandemia. Estão passando adiante, estão acreditando, sabe? Estão acreditando que Jesus está guardando, estão acreditando nas descobertas científicas, estão vivendo a vida.
Os crentes que verdadeiramente estão se apegando a Jesus, eles não estão se portando com o que está na televisão. Não quer dizer que seja ignorante ao ponto de não saber e nem procurar informações do que acontece na sociedade, no estado, no país e no mundo. Não, não é isso. As informações, elas são boas e devemos colher essas informações para nós, porém, elas são inferiores diante da maior informação que nós temos, que é a certeza, que é a presença do Senhor Jesus sobre nós. Essa informação é um ato de fé, Cristo nosso Senhor. Então, nessa noite, eu quero que você abra seu coração mesmo, abra, porque hoje eu quero trabalhar com você sobre o nosso Deus que nos liberta de todo mal, de todo perigo. O nosso Deus que nos liberta, que nos guarda, que nos protege. E aí então, eu quero ler com vocês o texto da palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra gloriosa. Ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 22, dos versos 1 e 4. 2 Samuel, capítulo 22, dos versos 1 e 4. Então vamos ler a palavra do Senhor e entender aquilo que o Espírito de Deus tem para a sua vida nessa noite. Aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar a você. Quando eu falo a palavra ministrar, significa que o Espírito de Deus tem a te ensinar, a te mostrar qual é a vontade dele, qual é a vida que ele tem para você, para que você mude a sua história, para que você viva com convicção de fé, para que você seja uma pessoa muito abençoada na sua vida. Amém? Essa é a ministração do Espírito de Deus. Você pode até pensar, e existe isso, muito mais ações do Espírito de Deus sobre nós. Quer dizer, essas ações, essas atitudes do Espírito de Deus sobre nós, é o Espírito ministrando em nós, é o Espírito agindo, é o Senhor soberano nos mostrando a melhor forma de adorá-lo. A melhor forma de adorá-lo é viver com ele, é ter fé nele e fé em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra do Senhor, como eu já disse, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versos 1 e 4, diz assim: Davi cantou ao Senhor esse cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Eu sou salvo dos meus inimigos. Amém, aleluia! Glória a Deus! Oh, que palavra bonita! Essa palavra ela foi citada no Salmo 18, com algumas pequenas diferenças, mas é o mesmo pensamento de Davi, louvando ao Senhor, adorando a Deus, testemunhando o que Deus tem feito na vida dele. Davi testemunhando o que Deus tem feito na vida dele. E uma das coisas que ele, sendo rei de Israel, ele tinha a convicção é que Deus era o libertador da vida dele. Ele estava seguro de que o Senhor estaria sempre com ele, libertando dos inimigos, dos perigos da vida. Não é assim para a sua vida? Não deveria ser assim para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você ter a convicção de que Deus em Cristo Jesus está aí para te libertar, para te proteger, para te fortalecer, para você dizer essas palavras lindas como Davi: o Senhor é a minha torre alta, o meu refúgio, o meu escudo, a minha rocha. Não é lindo isso? Não deveria ser essa palavra na sua vida? Então, por que não é a palavra na sua vida? O que está faltando para você declarar essas palavras daquilo que Deus ele é na sua vida, meu irmão, minha irmã? Como você está falando aí do Deus Altíssimo para o seu vizinho, para a sua família, para as pessoas que você se comunica pelas redes sociais?
Qual é o Senhor? Qual é o Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, que você está apresentando? Porque na sua palavra, no seu modo de vida, como as pessoas estão vendo Deus, estão vendo Cristo que te salvou, Cristo que você falou que adora, que testemunha, Cristo que é o seu Senhor e Salvador, como você tem falado dele. Sabe, as pessoas têm dito sobre a libertação, as suas proteções, quer dizer, e assim por diante das coisas do mundo. Mas e você, que é um cristão, uma cristã, como você apresenta esse Deus maravilhoso? Porque eu quero apresentar o meu Deus como Davi, o meu Deus como rocha, meu escudo, meu refúgio. Eu quero falar do Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e possam ver em mim uma pessoa que verdadeiramente tem Jesus na vida. Eu quero que seja para você também. Nós, como os cristãos, somos chamados para servir ao Senhor. E servir ao Senhor, uma das atitudes de servir é você dar testemunho. É você falar. Quem é o Deus a quem você serve? Quem é o Deus das Escrituras? Quem é o Deus da Bíblia? É isso que está faltando hoje para a vida dos crentes. É isso que está faltando para os cristãos que estão nesse momento de pandemia aí presos, angustiados, desesperados. Essa é a hora de você mostrar quem é Cristo na sua vida. Qual é o Jesus que te salva? Eu digo assim porque está cheio de Jesus aí, as igrejas de televisão e outras pela internet, vendendo Jesus que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas, diante dessa palavra de Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 4, palavra de Davi que eu digo, ele que citou, mas é a palavra de Deus ministrada na vida dele, certamente ministrada em nossas vidas. Eu quero trabalhar com você 4 momentos que entendemos em cada um dos versículos como Deus liberta o seu povo. Como Deus age para libertar, para salvar aqueles que o buscam, aqueles que têm fé. A mesma atitude que o Senhor fez e agiu para salvar Davi é a mesma que está em nós hoje. O nosso Deus não muda. Nós que vivemos mudando. Isso é parte da nossa imperfeição humana, fruto do pecado, quando caímos lá do Jardim do Éden. Meu irmão, minha irmã, então eu quero ler o verso 1, que diz assim, a primeira lição para nós entendermos o Deus que liberta o seu povo. Amém? Então diz assim, Davi cantou ao Senhor esse cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, a palavra diz que Davi entoou um cântico de alegria, um cântico de adoração, de gratidão. Por quê? Porque ele viu o livramento que o Senhor deu de todos os inimigos da vida dele, assim como um é citado pelo nome, o antigo rei Saul. Aliás, nos dias que Davi derrotou Golias e posteriormente Saul só pensou em liquidar Davi. Está lá na história, no 1 Samuel, já no final, e você vai lendo aí, lê o 2 Samuel inteiro, você vai ver a história da perseguição de Saul para cima de Davi e a vitória que Davi teve diante da perseguição de Saul, porque Deus fez a justiça. Mas Davi ele coloca também antes os inimigos da vida dele. Então, se é algo que nós devemos louvar, adorar ao Senhor, é que Deus nos liberta dos nossos inimigos. Amém? Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não tenho inimigo. Você não tem inimigo? Você acha que nós cristãos não temos inimigos? Isso tem sido uma falácia nas igrejas, e eu digo uma falácia porque não corresponde a uma verdade à luz da palavra de Deus e não corresponde a uma verdade à realidade do mundo que nós vivemos. Então muitos pastores têm pregado amor, alegria, paz, companheirismo e não fala dessa questão de inimigo, quando a Bíblia nos mostra que nós temos inimigo.
Se nós que somos cristãos temos Jesus, e as pessoas que não são cristãs não têm Jesus, elas são o que com relação a nós? Elas não são inimigo? O inimigo nem sempre é aquele que é agressivo fisicamente. O inimigo e muitas vezes, nos nossos dias, na chamada pós-modernidade, na era que vivemos, o inimigo é nada mais, nada menos, ele é inimigo através de palavras e de atitudes que ele faz. Eu não digo atitudes físicas, mas situações que se cria para nos constranger, nos humilhar e mostrar para os seus amigos, seja lá quem for, para a sociedade, que nós cristãos não somos ninguém. Somos um povo atrasado, somos ignorantes e por causa de nós o mundo não evolui. Você já deve ter ouvido algumas coisas assim. Há muitas seitas que pregam sobre isso. E a sociedade que nós vivemos hoje é assim, não é? Quando se diz aí, aqui no estado de São Paulo, quando se diz que se deve fechar muitas coisas e manter aqueles que são essenciais, quando se colocou a igreja como essencial, e quero deixar bem claro que eu não sou a favor do governador de São Paulo, ele para mim não é ninguém, as atitudes dele não correspondem àquilo que eu esperava dele, mas eu não vou falar de política. Então, quando se fala da questão de essencial, e mostrou que a igreja é essencial, e a igreja é essencial para a cura da alma, daquele que sofre, o que aconteceu à sociedade? A igreja não é essencial. Por que a igreja é essencial? E começou uma crítica, começou várias críticas e assim por diante. Então, isso mostra o quê? Que a sociedade ela é inimiga da igreja, porque não aceita o modo de ser da igreja. Então, quando Davi louva o Senhor, ele tem a convicção de que Deus o livra dos inimigos da vida dele. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus que nos abençoa somente, glórias ao Senhor, Deus maravilhoso que nos abençoa. Mas nós falamos de um Deus que nos guarda. A palavra de nos guardar de todo mal, como é que você interpreta isso, meu irmão, minha irmã? Guardar de todo mal é guardar dos inimigos da vida também. Não somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico, na realidade que nós vivemos. Se você não entende isso, me desculpe, você é ignorante. Se na tua igreja está sendo pregado que o inimigo é só no âmbito espiritual, é ignorância isso. O inimigo não age fisicamente. Jesus não enfrentou tantos inimigos dos dias dele. Paulo não enfrentou isso. Os apóstolos não enfrentaram os inimigos, perseguições, violências, não enfrentaram isso. Vocês acham que nós não enfrentamos hoje? Mas, pastor, o Brasil é um país que não tem perseguição. Não tem mesmo perseguição? Será que não tem perseguição? Pense comigo, não tem perseguição na sua casa, você não é perseguido? Pela sua postura, pelo seu jeito de ser, pelo seu testemunho cristão, você não é perseguido? Eu não sei se na sua casa você é um agente secreto, aí eu sinto muito. Mas para aquele que testemunha Jesus na casa, na família, ele é perseguido. É motivo de piada, é motivo de insulto, é motivo de desprezo muitas vezes. Isso é uma realidade? É uma realidade. Por quê? Porque nós temos Jesus. Porque o nosso modo de pensar é Cristo, o nosso modo de falar é Cristo, o nosso modo de viver é Cristo. E se nós vivemos assim, se você vive assim, nós temos inimigos da vida. Eu não estou dizendo inimigo para que você vá lá e se vingue. Não, a vingança é do Senhor, diz a palavra. Mas como Davi, ele crê num Deus que o livra dos inimigos. A pergunta é, você crê num Deus que livra dos inimigos da sua vida? Você crê nisto? E é importante que você creia, porque é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, minha irmã. Eu quero que você pense sobre isso. Davi está louvando a um Deus que o livra dos inimigos. Nós louvamos a um Deus que nos dá a proteção de todo mal, dos inimigos de nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Se há uma certeza que nós devemos ter nesses tempos tão difíceis, é que o Senhor está para nos livrar de todo mal, de todos os inimigos da vida. Então a palavra diz, Davi cantou ao Senhor esse cântico, quando este o livrou das mãos de todos seus inimigos e das mãos
de Saul. Amém. E glória a Deus. Davi louvou ao Deus que o guarda, ao Deus que o liberta das mãos dos inimigos. Então que você louve ao Senhor, que você adore ao Senhor, porque Deus todos os dias está te livrando, meu irmão, minha irmã, dos inimigos da sua vida. Os inimigos não são somente aqueles que estão aí na sociedade, os maus elementos, ladrões, coisas desse tipo, não. Eles são inimigos também, mas os inimigos estão muito próximos de você. E muitos deles estão aí na sua casa. Repreenda em nome de Jesus e ore para que essas vidas encontrem Jesus. Amém? A segunda lição que nós aprendemos, a primeira, é que Deus nos livra dos inimigos. A segunda lição, verso 2, diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Então agora, meu irmão, minha irmã, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versos 1 e 4. A segunda lição que nós aprendemos. Se a primeira, Davi, então, declara quem é Deus na vida dele. E ele diz que Deus é um Deus que o livra das mãos dos inimigos. Ele então coloca o Senhor como aquele que está adiante, livrando dos inimigos da vida. Então essa tem que ser, e deveria ser, eu espero que seja uma certeza na sua vida, porque é na minha vida, de que Deus vai adiante repreendendo e eliminando os inimigos da vida. E a segunda lição que nós aprendemos, então, quando Davi diz, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, é que o Deus que liberta é o Deus que dá um alento para a alma. Amém? O Deus que liberta é um Deus que dá um alento para a alma. Um alento é nada mais do que uma paz, uma alegria, uma certeza de que o amor do Senhor está sobre nós. E Davi, então, a palavra do Senhor, dita por ele, que Deus colocou no coração dele, está colocando aí no seu coração, já está no seu coração, como está no meu. O versículo 2 tem 3 palavras poderosíssimas para nós. Amém? A primeira diz assim, o Senhor é a minha rocha. O que era o Senhor a minha rocha? Deus é a rocha da sua vida? Você sabe o que significa rocha? Eu creio que você sabe. Isso é muito pregado, muito falado, né, nas igrejas, sobre Cristo é a rocha, o firme fundamento. Então, o Senhor é a minha rocha. O que significa que, sendo Deus a rocha, nós temos o quê? A segurança de vida. Nós temos o quê? Uma vida inabalável. Ela não se abala diante das situações perigosas. Você compreende isso? Porque se eu declaro, e se você declara que o Senhor é a minha rocha, é a sua rocha, então a sua vida é inabalável, meu irmão, minha irmã. Quando eu digo inabalável, não quer dizer que você não vá passar por situações difíceis na vida. Não é isso. Nós vamos passar. Já disse várias vezes aqui, nesse mundo nós temos aflições, é a palavra de Cristo, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu por nós. Quando Jesus diz, ele venceu por nós, então você diz assim, Jesus é a rocha da minha vida. Por quê? Porque se Cristo venceu e ele venceu, então Jesus é o firme fundamento, é a rocha da sua vida. Com Jesus, as situações que você vivenciar, você vai passar por elas. Elas não passarão por você. Elas não vão te sufocar. Elas não vão te desanimar e te derrotar. Mas você vai passar por elas. Você vai vencê-las. Você vai superá-las. Por quê? Porque o seu alvo é Jesus. Você não está se apegando às coisas do mundo. Você está se apegando a Cristo. Você sabe que a sua vida está com Jesus. Amém? Se Deus é libertador, a libertação que Deus faz em nossas vidas, ao nos livrar dos inimigos da vida, dos inimigos que estão aí tentando, né, nos tirar da presença do Senhor, se Deus nos liberta, Deus também nos fortalece, Deus também nos sustenta, Deus é um alento, Deus é a paz, o Senhor, Ele nos enche da convicção do que Ele é e do que Ele faz por nós. Amém? Isso é tremendo, meu irmão, minha irmã. E o versículo 2 diz, o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a base da minha vida. O Senhor
é a estrutura da minha vida. E diz mais, aí a palavra continua no versículo 2, segundo Samuel, capítulo 22, dos versos 1 e 4. Ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. A palavra fortaleza, ela tem a ver com uma morada segura na vida. Quando se fala fortaleza, não quer dizer que seja um lugar inexpugnável, um lugar que não se possa penetrar. Não é isso. A fortaleza é uma morada segura. Uma morada segura é aonde Deus se faz presente. Amém? A presença de Deus em nossas vidas nos faz se sentir seguro. Ainda que nesse mundo nós tenhamos muitas aflições, meu irmão, minha irmã, a nossa segurança, que é um resultado da nossa fé com Deus, nos faz se sentir seguro, nos faz continuar nessa caminhada. Então, a palavra diz, o Senhor é a minha rocha, o meu sustento, a base da minha vida, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu lugar seguro e o Senhor é o meu libertador. E aí, novamente, Davi traz essa palavra libertador. Olha só que tremendo, ele está deixando bem claro nesse cântico dele o quanto Deus é libertador na vida dele. A libertação, a vitória que ele tem não é fruto dos atos pessoais, dos atos dele como rei, como guerreiro, não. É de Deus, ele consagra ao Senhor, ele testemunha aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E ele diz então, o Senhor é o meu libertador. E nesse sentido, essa palavra do hebraico, ela tem o sentido de ser o meu Deus que salva. A libertação do Senhor é salvação, meu irmão, minha irmã. Deus, quando te liberta de um mal, é porque Ele salva a sua alma. Porque a sua alma está com o Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é a rocha da sua vida. O Senhor é a fortaleza da sua vida. Fortaleza é um lugar seguro, meu irmão, minha irmã. Ainda que você ache que há momentos que a sua vida é rompida por situações, ainda assim você não é desmoronado. Vamos pensar em fortaleza, por quê? Porque a sua vida, Deus, a fortaleza, está firmada no Senhor. A sua base, ela é inabalável com Cristo. Amém? O Senhor é o seu libertador, o Senhor é a sua salvação. No verso 2, então a palavra do Senhor nos mostra o quanto Deus é para nós, o quanto o Senhor é para você. Então por que você não aceita Jesus? Talvez você está dizendo, mas pastor, já aceitei Jesus. Aceitar Jesus, meu irmão, minha irmã, é você viver todos os dias Ele. Você tem vivido, você tem falado, você tem testemunhado o Senhor? Ou você está aí, volta a dizer reclamando, reclamando, reclamando. Não, saia dessa vida. Vem para Cristo, porque Cristo está com os braços abertos para te receber. A terceira lição que nós aprendemos do Deus que nos liberta está no verso 3, que diz assim, o meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão percebendo em 4 versículos de 2 Samuel, capítulo 22, meu irmão, minha irmã, a riqueza de uma pessoa que tem fé no Senhor, a riqueza de alguém que testemunha a Deus. Não pode ser para a sua vida hoje? É claro que pode. Abre o seu coração. Deixa Cristo entrar. Testemunha do Senhor. Que Jesus seja a rocha da sua vida, seja a fortaleza, seja o seu libertador, o seu salvador. E agora, olha aqui no versículo 3. Olha que tremendo. A lição que nós aprendemos nos diz que se Deus é o libertador, Ele nos livra das mãos dos inimigos. O Senhor é um alento para a nossa alma e agora o Senhor nos concede vitória. E agora, e toda a vida deixa bem claro, olha, o Senhor me dá vitória. Como Ele dá vitória? Ele diz 3 palavras que expressam um Deus que luta pelo seu povo. Um Deus que vai adiante para dar vitória ao seu povo contra os inimigos da vida. Ele diz,
o Senhor é o meu escudo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Lembra de Paulo em Efésios, que eu acho que é capítulo 5 ou 6. Não tem problema, vai lá e lê toda aquela carta de Paulo aos Efésios. Paulo vai dizer sobre o escudo da fé. Fé em quem? Em Cristo. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. Olha só que tremendo. Mais de 1000 anos posteriormente de Davi, Paulo vai dizer a mesma coisa. Que Deus é o escudo, que Jesus é o escudo. Meu irmão, minha irmã, escudo significa proteção. Mas proteção do quê? Proteção quando nós estamos na batalha. A batalha é a nossa vida dia a dia. Não é assim? As pessoas não usam um jargão popular para dizer, vou na batalha essa semana aí, vou na batalha do dia a dia do trabalho. Não usam termos assim? Tem uma verdade nisso. Trabalhar é uma batalha, não é? Porque você sai da sua casa e vai viver situações fora da sua casa. Então você vai batalhar, por quê? Porque você vai trabalhar, você vai exercer um esforço físico, você vai estar em risco de vida na sociedade violenta e assim por diante. É uma batalha. Então, se é algo que Davi declara e algo que eu e você devemos declarar na palavra do Senhor, é que Deus é o nosso escudo, que Deus é que nos protege de todo mal. Que diante das batalhas de nossas vidas, ali está o Senhor, para ser o nosso escudo. E ele diz mais, o quê? Que Deus é o quê? É o meu poderoso Salvador. Olha só. Ele diz que Deus é o escudo que o guarda e o protege. Ele diz agora que Deus é o quê? É o poderoso Salvador. Deixa bem claro que Deus é poderoso para salvar. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Salvação só pode vir de um Deus poderoso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus que nos dá salvação, porque Jesus é poderoso. Jesus venceu o mundo na cruz do Calvário, com a sua morte, com a sua ressurreição. Vivo está Cristo, e Cristo há de nos buscar. Ele diz mais no versículo 3, o Senhor é a minha torre alta, refúgio no Senhor. O pensar de torre alta é pensar num lugar fora, né, num lugar distante ali da terra, ali da presença das pessoas. É você estar num lugar alto, num lugar que muitas vezes era um lugar intransponível, um lugar difícil de se chegar. E Davi diz o quê? Que o Senhor é a minha torre alta, um lugar de refúgio, um lugar seguro. Olhar para o alto é reconhecer que Deus é a segurança da sua vida. Você está vendo a riqueza que tem a palavra do Senhor? Você está entendendo a riqueza do que é a libertação que o Senhor faz na sua vida? Quando você ora, Senhor, livra-me de todo mal, pare para pensar, mas Senhor, só me livra de mal, como o Senhor vai agindo? Eu sei que o Senhor me livra de todo mal. Como é feito isso na minha vida? Parou para pensar, como é que o Senhor em Cristo faz isso na sua vida? Ele faz sendo a fortaleza, Ele faz sendo a rocha, Ele faz sendo o escudo, Ele faz sendo o refúgio da sua vida. Parou para pensar nisso? Quando Deus te livra dos inimigos da sua vida, quando Deus te livra dos males da sua vida, Ele é tudo isso para você. Às vezes você nem percebe, você percebe na sua oração, porque o ser humano, o cristão, ele ora muito pedindo, pede, mas ele não entende, na ignorância bíblica dele, como Deus está agindo na vida dele, como o Espírito está agindo na vida dele, como Jesus age na vida dele. Amém? Ele não pensa nisso, deveria pensar. Porque quando nós oramos, Senhor, nos livra de todo mal, quando o Senhor vai adiante, repreendendo e destruindo as obras do maligno, os inimigos da vida, o Senhor está agindo na sua vida. Deus está te fortalecendo, Deus está te sustentando, Deus está te salvando. Meu irmão, minha irmã, Deus é libertador. Viva essa libertação no Senhor. Viva em segurança no Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar das situações da sua vida. Não se desespere.
Ainda que o desespero seja uma parte da nossa natureza humana, ainda assim, as nossas emoções, elas são subjugadas pelo Espírito de Deus sobre nós. Por isso que nós ficamos tristes, amargurados, por isso que nós ficamos desesperados, mas não somos derrotados. A tristeza não nos consome. As situações da vida não nos afasta da presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor está sobre nós. Que o Espírito de Deus está sobre nós. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Quarta lição, versículo 4, diz assim: clama ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. E para finalizar, no verso 4, Davi então deixa bem claro que ele clama ao Senhor. O verbo clamar significa, em algumas traduções também, invocar. Ele continua a clamar a presença do Senhor, a orar pela presença de Deus, dizer: Senhor, fica comigo. Senhor, Tu és digno de louvor, Tu és o meu libertador, o meu salvador. O Senhor me dá vitória sobre os inimigos da vida. Oh, Deus maravilhoso! Não é assim, meu irmão, minha irmã? Então, eu quero convidar a você, abra seu coração e fique seguro no Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Fique seguro no Jesus que um dia você entregou a sua vida. Que o Senhor Jesus seja sempre a rocha da sua vida, aonde você jamais se abalará diante das situações. Volto a dizer, se firma em Cristo, porque as situações, elas virão, mas elas virão e elas passarão também. Por quê? Porque Cristo está conosco. Eu quero que você pense sobre isso, sabe? O mundo está oferecendo muitas coisas para aliviar esse medo, esse pavor que as pessoas estão vivendo nesses últimos dias. E aí vem e fecha as cidades e assim por diante, isso apavora mais as pessoas. Então o mundo oferece muitas coisas. Mas a quem você tem buscado que realmente tem uma resposta para a sua vida? Eu lhe digo, Jesus. Eu lhe digo, Jesus fala com você pela palavra. Então deixe o Senhor ser a sua fortaleza da sua vida. Deixe o Senhor ser o escudo. Deixa Deus ser o libertador. Deixe o Senhor ser um alento, ser uma paz na sua vida. Deixe o Senhor cuidar da sua vida. Meu irmão, minha irmã, não se desespere, porque o desespero te leva para longe de Cristo. Não perca a sua salvação. Não deixe se levar pelos falsos profetas que estão por aí, os falsos pastores, pregando coisas que, olha, tem nada a ver com a palavra do Senhor. Não cai na cilada do maligno. Não deixe que ninguém na sua casa, que não compartilha a sua fé, te diga coisas que questionam a sua fé. A fé é um dom de Deus, é algo pessoal, é seu. É algo para você viver, para você crescer. A fé é uma resposta sua para com o Senhor. É uma resposta ao amor de Cristo que deu a vida por você. Então não deixe que ninguém tire isso de você. Ninguém tem o direito de tirar isso de você. Porque é algo muito precioso. Você quer perder isso? Para quê? Para agradar alguém que é muito próximo a você? Para agradar alguém, para que não fique falando mais piadinhas sobre a sua vida? Vai valer a pena sobre isso? Porque aí eu sempre trago a lembrança, aquele momento de Esaú. Esaú vendeu a sua riqueza espiritual por um prato de comida, que significa as coisas do mundo. É isso, você vender a riqueza espiritual sua, a sua salvação, a sua presença com Deus pelas coisas desse mundo. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Pense. Você que está aí sendo sufocado, sufocada por alguém, olha, diga assim: Senhor, vá adiante e repreenda essa vida. Que ela se converta, Senhor, mas que ela fique longe de mim. E quando ela se converter, que ela venha então próximo a mim. Mas, Senhor, me liberta, Senhor, me guarda. Porque a palavra do Senhor para nós hoje nos mostrou que Deus é um Deus que nos liberta de todo mal, de todos os inimigos da vida. Esse é o Deus a quem servimos. E quando Deus está agindo para nos libertar, Ele está agindo também para nos fortalecer. Ele está agindo para ser a nossa salvação. Ele está agindo para ser o nosso escudo, o nosso refúgio. Ele está agindo para ser o nosso socorro bem presente. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, abra seu coração, deixa Cristo entrar. Né? Há um cântico sobre isso. Abra seu coração, deixa Cristo entrar. Então, que nessa noite, a minha oração é que você
Se apegue com Jesus. Se fortaleça aí com o Senhor. Jesus está voltando. E quando ele voltar, eu quero que ele te ache nessa terra. Entre milhões de pessoas, bilhões de pessoas, Jesus olhe para você e diga: venha até mim, meu servo e minha serva. Eu quero que você seja salvo. E tome muito cuidado, porque o inimigo de nossas almas tem usado essa pandemia, tem usado os meios de comunicação, tem usado familiares e famílias, e tem usado até também as igrejas vazias espiritualmente para desestimular os verdadeiros cristãos de estarem com o Senhor, para desestimular os cristãos a não acreditarem na palavra. É isso que nós estamos vivendo. Essa é a artimanha do maligno. Esse é o inimigo de nossas almas. E esse inimigo maldito de nossas almas que irá lá no lago de fogo e enxofre, palavra do Senhor, a segunda morte. Esse inimigo tem usado essas situações para nos tentar e nos mostrar que a igreja não tem poder hoje no mundo. E isso é uma mentira. A igreja é a luz nesse mundo de trevas. Porque a igreja do Senhor Jesus é o corpo do Senhor Jesus. Então não caia nessas falácias, meu irmão, minha irmã. Se apegue em Deus. Se apegue em Jesus. Porque Cristo está voltando. Não morra espiritualmente. Não fique contente na sua casa achando que você está protegido e que você está fazendo aquilo que o governo quer. Qual que é mais importante para a sua vida? O governo ou o Senhor Jesus? O governo pode querer muitas coisas, mas muitas coisas, o que ele quer não visa o bem do ser humano, ainda que diga que visa o bem do ser humano. Eu quero que você medite sobre isso. Não estou pregando rebelião aqui contra a cidade, não é isso. Contra o governo, não é isso. Mas, se você tem a oportunidade, a liberdade de adorar Jesus na casa do Senhor, vai. Vai, meu irmão, minha irmã, porque os dias se tornarão mais difíceis. A pandemia é só um sinal, outros dias virão. Pode ser que daqui a uns anos nós tenhamos um governo autoritário, um governo comunista, que o comunismo em si é contra a igreja e começa a perseguição e fechar a igreja. Se você não acredita em mim, nem precisa acreditar em mim, meu irmão, minha irmã, você que é ignorante na palavra, você pode ler a palavra do Senhor. O Império Romano é um sistema comunista de opressor. E o que eles fizeram com os cristãos? Para quem conhece, já leu a fundo a história da igreja pós os apóstolos, você vai ver a perseguição. Sabe? Você hoje pode ver que a perseguição que acontecia nos dias dos cristãos no Império Romano é o que acontece lá na China, o que acontece nos países muçulmanos, que acontece na Coreia do Norte, um país ateu, que acontece na Rússia, um país ateu, que acontece em Cuba. Faça sua pesquisa, tá aí. Você vai saber como é que os cristãos estão sofrendo. Entre no site da Missão Portas Abertas e você vai ver quantos países perseguem os cristãos e vai ver o sistema de governo deles. Sabe? Isso pode acontecer um dia aqui no Brasil. E aí nós teremos, sabe, essa opressão que estão vivendo. A igreja tem que ficar fechada. Eles não vão fechar a Cracolândia lá. Eles não vão fechar as boates da Rua Augusta. Eles não vão fechar os prostíbulos do centro de São Paulo. Mas vão querer fechar a igreja. Por quê? Porque isso é um plano diabólico. É um plano que prepara o terreno para o anticristo. Eu já estou falando até na questão escatológica. Mas tudo isso está dentro do quê? Um Deus que nos liberta. Um Deus que nos livra dessa falácia, desse falso cristianismo. Um Deus que em Cristo Jesus nos liberta da teologia da libertação. Para você que conhece, uma teologia surgida na América Latina que diz que Jesus é maravilhoso. Só maravilhoso. Diz que Jesus é aquele que faz o bem, que ama os pobres. Essa teologia, ela prega um Jesus humano e repudia e não crê no Jesus divino. Isso é heresia. Eu estou dizendo porque isso é um câncer que existe no meio da igreja evangélica hoje. Eu quero que você busque essas informações. Na minha igreja aqui eu tenho ensinado muito sobre isso. Por quê?
para que o povo se apegue em Cristo, que nos liberta desse falso cristianismo, dessa falsa religiosidade. Tudo está dentro da palavra, meu irmão, minha irmã. Falar, o pastor mudou o foco. Não, estou dentro da palavra. Um Deus que nos liberta. Se Davi está louvando o Senhor, que dá a libertação, que dá a salvação para ele diante dos inimigos da vida, certamente nós também louvamos ao Senhor que nos dá a salvação diante dos inimigos da nossa vida. Hoje a nossa batalha aqui na nossa nação é na mente. É na mente. Então nós somos afrontados, nós estamos na batalha contra os inimigos da nossa fé e contra aqueles que estão dentro da nossa fé, que são inimigos também. Como eu disse, o falso cristianismo, fora os que não são cristãos. Então pense sobre isso. Se apegue em Cristo. Você só vai discernir essas coisas se você ler a palavra e buscar esse conhecimento. Leia, busque, dá um jeito aí de se aprofundar nos seus estudos, porque Jesus está voltando e Ele vai salvar aqueles que verdadeiramente o conhecem e o adoram em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus! Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus e nosso Pai por mais um momento que aqui nós tivemos da palavra do Senhor, dessa palavra que o Espírito de Deus ministrou sobre nossos corações. Então vamos orar e ore com fé. Não duvide da sua oração, porque o nosso Deus não tem nenhuma inconstância na vida dele. O Senhor é perfeito, então a nossa oração deve ser sincera e perfeita, porque chegará num Deus que é perfeito, num Deus que é abençoador, e Ele ouve a sua oração, e Ele vai responder no tempo dele. Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Então feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor, por essa palavra de vida, essa palavra que o Senhor ministrou sobre nós, o Espírito Santo de Deus, para vivermos o que nela está escrito. Pois na tua palavra, Deus Altíssimo, há vida e vida em abundância em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós lhe agradecemos, Senhor, porque tem nos livrado dos inimigos de nossas vidas. Eles estão aí, eles estão fora da igreja, mas estão muitas vezes dentro da igreja. Deus poderoso, repreenda eles, porque eles não vêm no teu nome. Repreenda aqueles que muitas vezes estão em nossas casas e têm sido usados pelo maligno para nos afrontar, para nos ridicularizar e nos tirar da presença do Senhor. Mas maior é o que está em nós, o Senhor Jesus, do que o que está no mundo. Nos dê vitória sobre os inimigos de nossa casa, os inimigos de nossa família. Oh Deus maravilhoso! Também coloco nessa hora, Senhor, Tu que és o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza em Cristo Jesus. Toca na vida desse irmão, dessa irmã que está aí sofrendo, que está aí desanimado, desanimada, que está abatido, que está morrendo de medo. O medo é um pavor que essa vida está sofrendo, porque a situação desse mundo tem apavorado essa alma. Senhor, liberta essa alma desse medo. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, liberta. Em nome de Jesus, fortalece essa vida. Tira ela dessa opressão maligna, porque é uma opressão maligna. Porque se prende a pessoa na alma, é uma opressão maligna. Oh Deus maravilhoso em Cristo Jesus, salva essa vida, Senhor. Tira ela dessa depressão. Tira ela desse sentimento que corrói a vida dela todos os dias. Ó Senhor, liberta, cura, salva em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Deus eterno. Eu clamo a Ti, Deus poderoso, para essas vidas que estão doentes desse vírus maligno. Ó Senhor, cura. Ó Senhor, restaura essas vidas. Ó Senhor, que as medicações que estão tomando, que esse tratamento que estão tendo nos hospitais, Senhor, faça efeito, Senhor, sejam verdadeiros. Ó Senhor, em nome de Jesus, segundo a Tua soberana vontade, cura, liberta, Senhor. Arranca essas vidas dos hospitais, Senhor, para que elas tenham sua saúde restaurada, para que elas tenham sua vida junto com a família. Ó Deus, e creiam que
é o Senhor quem salva, quem cura, quem liberta, quem dá vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Deus poderoso, abençoe esses lares, desses irmãos e irmãs que assistiram essa palavra, que vão assistir, que haja paz, que haja alegria, mas que haja salvação em nome de Jesus. Converte essas vidas, em nome de Jesus, repreenda todo mau pensamento, toda uma vida depravada, Senhor, profana. Tira dessas pessoas, Senhor, que elas se convertam, encontrem em Ti, Jesus, o verdadeiro amor, a verdadeira vida, porque só o Senhor Jesus é o doador da vida. Ó Jesus, salva, ó Jesus, liberta, ó Jesus, fortalece essas vidas, Senhor. Eu lhe peço, eu clamo a Ti, ó Deus, pela Tua graça e Teu amor, em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então fique na paz, fique no amor de Cristo e deixe o Senhor ir à frente para libertá-la de todos os inimigos da sua vida. Deixe o Senhor ser a sua rocha, deixe o Senhor ser o seu escudo, a fortaleza, a sua torre alta. Se refugie no Senhor, porque Deus é contigo onde quer que você andar. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos juntos. Fique na paz e no amor do Senhor. Estarei orando por vocês. Orem por mim. E na sua igreja, aí na sua cidade, a igreja está aberta? Vai para a igreja. Não perca tempo com essas coisas do mundo, não. Vai para a igreja. Se você estiver aqui próximo aqui de Suzano, vem para a igreja também. Nós estamos abrindo a nossa igreja no poder do Espírito Santo de Deus. Todo domingo, a partir das 10 horas, está ali Jesus ministrando sobre nossas vidas. Venha adorar o Senhor conosco, vá adorar o Senhor na sua igreja aí, mas não deixe de ir na igreja. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Amém? Que a graça e a paz do amor de Cristo seja sobre sua vida. Tamo junto em Cristo. Deus é contigo. Aleluia! Fica na paz e no amor de Cristo. Até breve. Paz.